banheiro não tem sabonete. Alguns banheiros não tinha sabonete, mas tinha hidratante, pra vocês terem uma ideia. É muito seco. Água é de graça. Você, em qualquer lugar você pode parar e abastecer a sua água, a sua garrafinha de água. Por quê? Porque, minha filha, é uma questão de sobrevivência. Entendeu? Então a gente não comprava água lá. Você vai com uma garrafinha e você abastece a sua garrafinha em tudo quanto é lugar, água potável, água maravilhosa para beber, etc e tal. O cabelo seca, que fica todo esturricado. Se vocês verem o meu cabelo, hoje é o primeiro dia que ele saiu um pouco melhor. Mas ele tá assim, ó, né? Todo seco, esturricado e a pele também fica. E por que que eu tô falando tudo isso? Porque aí eu precisei comprar um hidratante lá. Comprei qual hidratante? O Nivea, né? Por que o Nivea? Porque é o que eu conhecia, o que eu estava acostumada. Comprei 1 litro desse hidratante. Enfim, gente, maravilhoso. Eu gosto, super hidrata, mas eu tô cheia de espinha nas costas. Cheia de espinha. Por quê? Porque tem alguns hidratantes, gente, que além deles serem muito fortes, eles também, às vezes, entopem poro, né? Então, não é bacana. Hidrata, mas acaba te deixando algumas consequências. Então, se eu mexo aqui nas minhas costas, nossa, eu tô cheia de espinha nas costas, né? Enfim. Por que que eu tô falando tudo isso? Porque hidratante corporal, gente, anti-idade, como esse aqui que a gente vai falar agora, vocês não vão encontrar. Ele hidrata, então se eu tivesse lá com esse hidratante, eu não estava, tá? Eu não levei esse hidratante, ele não chegou a tempo, tá? Pra vocês terem uma ideia, eu pedi 12 desses hidratantes para uso pessoal, tá? É caro, é caro. Para mim, inclusive, eu acho caro, né? Mas não tem hidratante no mercado como esse. Ele é uma edição limitada. Por que que a Mary Kay traz ele como uma edição limitada? Porque ele é um produto que ficou caro para o Brasil, tá? Então ele era um produto, nunca ele foi um produto baratinho como os outros hidratantes, mas ele tinha um valor muito mais ameno, né? Eu lembro dele por 129 ou 125 reais, para vocês terem uma ideia. Ele veio agora por 250 reais. Então não é um produto barato. Não é um produto que eu sei que a gente vai. Agora, eu já tive cliente dele, e é isso, é isso. Por isso que eu lembro também, ele já lembro dele por 125, mas eu lembro dele quando ele era uns 200 reais, 190 e pouco, porque eu já tive cliente que um dia de faxina dela era para comprar esse produto. Um dia de faxina dela no mês era para comprar esse produto. Por quê, gente? Porque ele é um produto de uma qualidade inigualável. Além dele hidratar, ele é um produto anti-idade, tá? Então, ele é um produto. A minha filha, por exemplo, a Rebeca, ela não usa o Nivea, não usa, ela detestou. Por quê? Porque é melequento. Esse aqui, vocês já usaram? Ele não tem nada de melequento, tá? Ela falou, mãe, e você não vai comprar? Eu falei, eu já comprei, minha filha. Comprei 12 aqui para nós, né? Para poder usar pelo menos durante o ano. Eu sei que a gente vai ter hidratante, esse hidratante corporal. Então, comprei, teoricamente, 6 para mim, 6 para ela, que ela usa sempre muito menos que eu. Eu amo hidratante, gente. A minha pele do corpo, ela é bem. Eu tenho essa necessidade, é um hábito que eu tenho já há muitos e muitos anos. Muito antes de eu estar na Mary Kay, eu trabalhava em piscina, né? Eu trabalhava na piscina com cloro ou com sal todos os dias. Mônica também. Então, como é que fica a pele? Super ressecada. Não dá para você trabalhar em piscina e você não lotar a tua pele de hidratante, né? Às vezes até eu tenho uma amiga, a Letícia, que ela sempre passava óleo também. Ela passava óleo no banho e depois ela passava hidratante. Então aqui fica essa dica desse hidratante corporal e eu vou falar dele para vocês, porque eu tenho olhado os pedidos de algumas de vocês e eu tenho visto que vocês não têm pedido esse produto. E quando eu vejo que vocês não pedem, é porque vocês não estão vendendo esse produto, tá? Então, qual a intenção da aula de hoje? É te mostrar, é falar sobre ele, porque eu quero que você venda esse produto. E por que que eu quero que você venda? Porque hoje não tem no mercado
nenhum hidratante corporal que faça o que a nossa loção firmadora faz, tá? Ele é um produto que, inclusive, gestantes podem e devem usar. Eu, na gestação da Bruna, já estava na Mary Kay, na da Rebeca eu nem sonhava, mas na da Bruna eu já estava e eu usei esse produto assim em tudo, tá? Já vi gestante usar só na barriga e na mama. Barriga e mama não desenvolver estria, mas ela teve no bumbum porque ela não usou no bumbum. E por que que às vezes as pessoas selecionam as regiões que vão usar? Porque ele não é um produto barato, tá? É por isso. Então, às vezes, opta em usar em algumas regiões do corpo, por ele ser um produto de uma maior qualidade e ter um valor agregado também maior, e escolhe para outra parte do corpo um outro hidratante corporal, tá? Então, ele é o único hidratante corporal anti-idade que nós temos, tá? É o único. Ele é aquele hidratante, aquele produto perfeito para você agregar a toda a sua cliente, que é uma cliente que não só tenha poder de compra, porque às vezes ela não tem nem esse poder de compra, mas ela dá muita prioridade para o corpo. Nós estamos numa epidemia, gente, de monjaro, tá? Então você vê todo mundo hoje tomando monjaro. Então, se eu falar assim, gente, aqui alguém tomou monjaro, com certeza vai ter. Eu sou uma que tomei, viu? Já tô falando para vocês. Tomei, tava com umas gorduras localizadas, fui no endócrino, e o endócrino recomendou. E eu achei aquilo ali o must do planeta Terra, porque realmente você emagrece muito fácil. O problema é que depois, se você não mantém uma dieta, você dá aquela engordada. Estive de férias agora, dei aquela engordadinha esses dias mesmo. Quando foi, fiz uma chamada de vídeo, fiz várias chamadas de vídeo semana passada, fiz com a Olga, fiz com várias consultoras. E numa delas, eu acabei a chamada de vídeo, eu falei pro meu marido, eu engordei. Ele falou, aonde você tá vendo que você engordou? Eu falei, no meu rosto, dá pra ver pela chamada de vídeo, porque eu tava me vendo tão magrinha, né? O rosto tão fininho, e aí já vi que o rosto deu uma rechonchudinha. Não tá ruim, não, não tô reclamando, não é isso. Mas vi que deu uma encorpada, né? Então, gente, a gente tá nessa pegada que tem muita gente usando o Monjaro. Ele provoca um emagrecimento mais rápido, né? Do que a grande maioria das pessoas está habituada, acostumada, e com isso a pele fica um pouquinho mais flácida, tá? Para pele não ficar flácida, esses dias até coloquei um vídeo lá. É bem importante que a pessoa coma muita proteína, mas a pele é uma coisa que você também pode e deve, tá? Fazer o quê? Passar um hidratante anti-idade, tá? A Edna colocou aí, ó. Ela aí, ó. Vai ficando. Olha como a pele dá uma, né? Fica assim. Então você precisa fazer coisas para levantar aí essa pele, isso, com acompanhamento. Isso é importante, eu também, tá? Por isso que eu já fiz questão de falar para vocês que eu fui. Opa, deixa eu ativar o mudo aqui. Eu fui no médico, tá? Não fiquei comprando um produto aí e usando, não. Não comprei do Paraguai, nada disso, tá? Então, essas coisas é importante. Porque às vezes as pessoas falam, ela é contra procedimento, Não sou contra nada. Não sou contra nada. Acabei de fazer fios de PDO no sábado. Fiz aqui na testa, né? Tô com 3 linhas já marcadas na testa. Falei, o que resolve com isso? Fios de PDO, coloca esses fios de PDO aí. Gente, não sou contra nada, mas sou contra você fazer de maneira indiscriminada, sem ser com um profissional super qualificado, ou de ser porque você acha que tem que fazer, que tem que tomar e etc e tal, tá? Então, esse é um produto, gente, para as pessoas que estão aí preocupadas, querendo, que desejam cuidar do corpo, tá? A idade, gente, com a idade a gente já vai perdendo colágeno. Vocês sabem quantos por cento de colágeno
a gente tende a perder pós-menopausa 30%, gente. E é abrupta essa perda. Quem aqui já tá na menopausa? Eu tô aqui fazendo todos os meus, como é que chama, gente? Minhas reposições hormonal, é colágeno, é sei lá, o que que é isso aqui que o médico me deu para tomar? Betanina, metilfolato, que é isso aqui que eu tô tomando? Vitamina D, vitamina K. É vitamina da com pau que eu tô tomando, além da reposição hormonal, porque tenho indicação disso, tá? Então, eu já sei que a menopausa faz a pessoa perder esses 30% de colágeno. Então, assim, quantas e quantas mulheres, quantas e quantas clientes vocês têm que estão nessa fase, né? E que estão precisando cuidar dessa pele, tá? Então ele vai ajudar a reduzir o aparecimento do envelhecimento precoce, que muitas vezes a gente só se preocupa de fazer isso com o rosto, né? Às vezes a pessoa nem se liga nem no pescoço e nem no colo, tá? Eu falo que eu faço isso, ó, pescoço e colo há muitos anos, tá? Tudo que eu passo no rosto, apliquem no pescoço, apliquem no colo. E se você ainda tiver atenta a isso, já tiver atenta, vai para suas mãos. Eu negligenciei as mãos por muito tempo. Não negligencie sua mão, porque a mão envelhece de um tanto, as manchas aparecem, né? Eu tava agora num lugar que era seco, que tava frio, cheguei a pegar menos 15 graus, mas no deserto do Atacama eu peguei sol todos os dias. Era menos 15 graus, mas tinha sol, né? E eu vi lá, né? E passando protetor solar, levei trocentos protetor solar. E tudo da Mary Kay, obviamente, ainda voltei com dois fechadinhos 30, o de rosto. Tô até olhando ali para eles. Porque eu levei, eu falei, eu não sei o que que eu vou encontrar, né? E aqui, gente, olha a mão manchada, tá? Então, cheia de pinta. Então, eu sou uma pessoa que negligenciei as mãos por muito tempo. Não façam isso. O que você já passar no pescoço, desce pro. O que você usar no rosto, desce pro pescoço, desce pro colo e desce para as mãos também, tá? Autocuidado corporal que vai reforçar a capacidade da pele de ter uma aparência bonita e saudável. E ele tem, gente, o nosso complexo Time Wise 3D. Então, o que, que você vai encontrar nesse produto aqui? Você vai encontrar resveratrol, você vai encontrar peptídeos especiais, você vai encontrar a vitamina B3, que é a niacinamida. Tá? Então, vamos lá. O que, que nós vamos encontrar aqui nesse produto, além do complexo Time Wise 3D que eu acabei de falar para vocês? Complexo TimeWise 3D é o que tem na nossa linha TimeWise 3D de rosto, tá? Então é exatamente o que a pessoa também vai encontrar aqui. Além disso, vai encontrar cafeína, tá? Cafeína vai energizar a pele. Vai encontrar também extrato de açaí e vitamina E. Vocês sabem que vitamina E é um potente antioxidante, então ela combate radical livre. E a vitamina E também, gente, é uma substância, é uma vitamina, é um antioxidante que você encontra em muitos produtos. Se você for olhar nas nossas maquiagens, todas as nossas maquiagens têm vitamina E, porque ele é um produto que ajuda também a conservar, tá? Ele é uma substância que ajuda a conservar aí esses produtos, certo, gente? Tá? Então, tem também o extrato de açaí, que junto com a vitamina E, eles vão neutralizar esses radicais livres, que é justamente quem acelera o processo de envelhecimento da pele. Além disso, tem extrato de abóbora. O extrato de abóbora também vai estimular a produção de colágeno e proteger a produção que nós já temos, e com isso eu vou ter uma maior firmeza na minha pele. Além disso, tem o óleo de argan. Óleo de argan, gente, o que que ele tem isso? Ele tem ácidos graxos. E o que que eles vão fazer? Ele vai estimular a produção de elastina na pele. Se ele estimula a produção de elastina, ele promove o que? Uma maior elasticidade
e uma maior firmeza dessa pele. E além disso, tem a glicerina. O que faz a glicerina? Hidrata a pele. Sugestão de uso desse produto: usar todos os dias depois do banho. Uma outra dica, que é uma dica importante, né? Eu aprendi isso há pouco tempo estudando como deixar a pele mais hidratada. Quando você for passar um hidratante corporal no corpo, não precisa secar demais a pele do teu corpo, tá? Às vezes a gente tem a mania de secar muito e depois passar o hidratante. Dá uma, sabe, põe a toalha, passa a toalha de maneira gentil ali na tua pele, de forma que a tua pele ainda fique um pouco úmida e por cima você passa o hidratante, tá? Queridas, é usar quando esse produto? Sempre depois do banho. Outra coisa que envelhece também demais a pele é a gente usar muito uma água muito quente no banho. Eu sou a rainha do banho fervendo, eu tenho horror à água fria. Eu tenho um problema circulatório que chama fenômeno de síndrome de Renault. Nesse problema circulatório, a gente desenvolve uma maior sensibilidade ao frio. Então, se você olhar os meus pés no frio, minha filha, você acha assim que a pessoa tá tendo uma gangrena, de verdade, porque fica roxo. Eu tenho uma maior sensibilidade. As mãos também, né? É que as mãos a gente consegue muitas vezes manter ela um pouco mais aquecida, você esfrega e tal. Às vezes o pé não, né? Às vezes você tá ali com o pé descoberto e tal. Eu sou uma que, se meu pé não tá quente, gente, é uma coisa que me incomoda demais. Tenho essa sensibilidade. Então, geralmente, a água do banho que eu uso é uma água muito quente, né? E isso é outra coisa que envelhece demais a pele, tá? Então, sugestão é usar uma água sempre morna no banho. E a sugestão é você não secar demais, você deixar a pele ainda um pouco úmida, né? E você passar o hidratante por cima. Tudo bem? Estão me perguntando se grávida pode usar. Grávida pode e deve usar, tá? Pode e deve usar. É um produto maravilhoso mesmo. E é isso. Vocês vão vender muito esse produto para quem está preocupada em cuidar do corpo, para quem tem esse foco. A Edna tá falando que vendeu 3 dele na academia. Isso, gente, academia. Eu falo que de todos os lugares que a gente frequenta, a academia, sem dúvida, é um lugar que as pessoas estão mais voltadas a cuidar do corpo. Então, sem dúvida alguma, esse é um produto que é muito fácil para a gente vender na academia. Para isso precisa falar dele, né? Para isso precisa, ou depois que você tomar banho, você já passa o teu lá e mostra para as amigas esse produto. É um produto realmente incrível e nós temos a possibilidade de vendê-lo aí nesse período, tá? Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Quanto tempo ele vai durar, Tati? Se a pessoa usar 2 vezes ao dia, ele vai durar 1 mês, mais ou menos. Por que ele costuma durar mais? Porque as pessoas restringem muitas vezes o uso dele, né? Então é o que eu falei, usa às vezes só em algumas regiões por conta do valor que ele tem, tá? Tudo bem aqui? Se vocês tiverem pergunta em relação a ele, é só abrir o áudio ou escrever aqui no chat, tá? Ô, Tati, não é pergunta não, é dica. Eu vendi o set que eu comprei, até o meu eu vendi usado, porque a pessoa não queria esperar, porque eu contei a história dele. E aí eu já fiz reposição de set e já tem lista de espera. Porque eu fui numa amiga minha, parceira de loja, cheguei, ela faz provador, cheguei lá, aquela ruga. Falei, nossa amiga, eu também faço essa dobrinha quando eu durmo. Ela falou assim, ai, você viu isso aqui? Falei, mas a minha sumiu, vem cá ver. Ela falou, o que que você fez? Falei, o nosso anti-idade pro corpo, loção firmadora. Só que já acabou, você vai querer uma? Ela falou, ah, eu quero. Então é assim, eu mostro o meu colo sem nada e vejo a preguinha dela. Com Perfeito. sutileza, sem ofender, depende da intimidade, né?
Isso, exatamente. É isso aí. Perfeito, perfeito. Agora eu quero falar dessa sombra. Quero saber se vocês já usaram a sombra, se vocês já venderam a sombra. Eu peguei o tom intermediário, tá? Tem um tom que é mais escuro, que vocês estão vendo aí, que é esse radiante bronze. Vocês estão vendo ele? Deixa eu ver se vocês estão vendo, não, né? Deixa eu pôr aqui para vocês. Oi, Tânia, seja bem-vinda. Vocês estão vendo aí ele, o radiante bronze, tá? Que ele é mais escuro. Posso pegar ele aqui, mas vocês estão vendo na tela, né? Acho que dá para ver melhor até do que se eu mostrar aqui. Vocês, aí a gente tem o Golden Sunrise, que é o mais clarinho de todos. E eu peguei aqui, eu abri esse Cooper Nova, tá? Que vocês estão vendo aqui ele na tela, tá? Por que que eu abri esse? Porque esse era o tom intermediário, justamente para eu mostrar para vocês. E ele é mais rosé. Então você tem o radiante bronze, que é mais bronze, mais douradão, vamos dizer assim, aquele bronze, né, mais escuro, né, aquele dourado mais escuro. Você tem o Golden Sunrise, que é um dourado bem clarinho, tá? E você tem o Cooper Nova, que ele é um rosé, tá? Então eu quis abri-lo justamente por ele ser mais rosezinho. Tudo bem? Acho que dá para ver bem, né? Deixa eu ver se vocês estão escrevendo alguma coisa. Aqui, bom, aqui, ele. Vou falar dele então. O que que é isso aqui que a gente tem na mão? Não tem cheiro, tá? Desliza super fácil. Vou colocar aqui na minha mão para vocês verem, ó. Ó, super fácil, tá? Eu usei só num olho, justamente para vocês verem a diferença, tá? Então vocês já acertaram no começo da aula, tá só nesse olho aqui. Ele levantou o olhar. Se você olhar de um lado, o lado que tá e o lado que não tá, você vai ver que um lado parece triste e o lado parece triste, o lado que não tem, e o lado que tem parece mais feliz. Ele tá mais, né? Deu um up nele. Bom, que é isso? É uma sombra em creme, tá? Ela tem uma cor bem intensa, né? E um brilho bem cintilante. É uma sombra com uma textura cremosa, muito fácil de aplicar. Então você aplica de maneira fácil e uniforme. Ela tem uma longa duração e não perde a intensidade, tá? Ela vai deslizar suavemente nas pálpebras, deixar aquela sensação mais leve e também confortável. E o que eu gostei dela, não acumula mesmo nas linhas, tá? Porque às vezes quando a gente usa uma coisa com brilho, às vezes o receio de quem tem uma pele mais madura é que ela vai acumular nas linhas de expressão. E na pálpebra, gente, a gente tem linhas de expressão, tá? Mas ela não acumula. Eu amei o efeito dessa sombra. Então, é um produto também de edição limitada, tá? É um produto que vai combinar essa cor intensa e esse brilho cintilante de uma maneira prática, numa sombra em creme retrátil, tá? É bem importante que você mostre para tua cliente como você usar, como ela pode usar. Ela pode usar sozinha ou ela pode combinar com outros produtos. Hoje mesmo eu vou fazer mais tarde, né? Que eu tenho que fazer as gravações lá para o Instagram. Então, vou fazer uma maquiagem um pouquinho mais forte e eu vou usar, né? Vou usar a Cinnabar, que é uma sombra que eu gosto muito de usar, que traz uma profundidade. E junto com a Cinnabar, eu vou usar essa aqui. Depois eu mostro o efeito nos stories para vocês, como é que vai ficar. Então, você pode associá-la com outro produto em creme ou você pode associá-la, inclusive, né, com uma sombra em pó, que são as outras sombras que nós temos, para você criar efeitos diferentes, para você criar resultados aí diferentes, tá? Então é um produto muito prático. Tati, para que eu vou vender esse produto? Para mulheres que amam maquiagem e para mulheres que não amam maquiagem.
Aquela que ama maquiagem, ela tá sempre em busca de novidade. Então, para quem já ama maquiagem, ela quer uma novidade, ela quer um lançamento. Para quem não ama maquiagem, ela não ama porque ela não gosta, ela não ama porque ela não sabe usar, porque ela não gosta, ela não tem habilidade, né? Então, isso aqui, gente, é a coisa mais fácil do mundo. Se eu der para Bruna e falar para Bruna aplicar no olho dela, ela vai aplicar com esmero, porque é você passar na pálpebra e depois eu fui, nem usei o pincel, fui com o dedo mesmo, dei uma espalhadinha e o efeito ficou incrível. Eu, Tati, sou uma pessoa que não costumo gostar de produtos em creme, tá? Por que, Tatiana? Porque é muito mais difícil você manipular um hidratante em creme do que um produto em pó. Não sei se vocês sabem, tô falando de maquiagem, tá? Mas é muito mais difícil você conseguir fazer um efeito, vai, bronzer, né? Os contornos com um produto em creme, por exemplo, os nossos corretivos, do que você fazer com o contorno cocoa, por exemplo, tá? É bem mais difícil. Você manipular um produto em creme, você precisa de mais habilidade de um produto líquido do que um produto em pó. O pó, para quem não tem habilidade, ele é infinitamente mais fácil, tá? Por que, que o creme é legal quando, Tatiana? Ele é prático, sem dúvida alguma. Ele é mais prático. Por quê? Porque o creme você aplica em qualquer canto, gente. Eu tô dirigindo, parei no farol, é muito fácil você aplicar um produto em creme, tá? Porque você faz ali com o dedo, você faz ali com aquela praticidade, ele espalha fácil, é muito mais fácil do que um produto em pó. E o creme, gente, para quem tem a pele madura, ele é infinitamente mais incrível. Por quê? Porque o creme não acumula em linha de expressão. A grande maioria dos produtos em creme não vai acumular na linha de expressão. Não sei se vocês sabem, mas o nosso corretivo novo, ele foi desenvolvido, inclusive, pensando em não acumular. Eu não sei se vocês sabem também, mas vocês podem usar inclusive esse corretivo como primer de sombra, tá? Então, assim, ele é um produto super versátil e um produto mega para a gente usar. Então, produto em creme não acumula em linha de expressão. Então, às vezes, aquela pessoa que não gosta de maquiagem, porque ela não sabe se maquiar, ela precisa dessa praticidade. Às vezes, aquela pessoa que já tem a pele madura e que ela não gosta do pó, porque o pó tende a acumular com mais facilidade, quando você mostra a praticidade, o efeito de um produto em creme, ela vai se apaixonar, tá? Então, minha sugestão, sincera e verdadeira, tenham esse produto para vocês demonstrar, tá? Tati, preciso abrir os três? Não precisa abrir os três, tá? Ah, mas abra um pelo menos, escolhe um tom, né? Eu escolhi o rosé, escolhe um tom que você tem e você trabalha com esse tom, tá? No dia 15 vai ter uma aula de maquiagem aqui para vocês trazerem suas clientes. Quem quiser vir e trazer cliente, vai ser um grande prazer nós estarmos aqui juntas, mas vou fazer isso presencial, mas já estou pensando numa data para a gente também fazer isso online, né? Porque aí eu tenho a possibilidade de fazer essa aula aqui e vocês estarem com as clientes aí de vocês. Agora, o que que é legal? Vocês estarem juntas. Então, por exemplo, a Lúcia que está lá no Maranhão, o legal é ela reunir as clientes dela, né, numa sala, tal, e elas estarem todas juntas ali na frente do computador fazendo a aula. Então, aí a Lúcia disponibiliza esses produtos para elas e as clientes vão estar ali fazendo o uso dos produtos, tá? Porque o legal de uma aula de maquiagem, seja presencial ou seja online, é a pessoa ter a oportunidade de experimentar os produtos, tá? Então, aqui, para você que é da região de São Paulo, para você que é da região, está em São Paulo, eu vou fazer uma dia 15. A Joyce também costuma fazer muitas aulas de maquiagem
Acho que pelo menos é uma vez no mês. Então, assim, é uma tendência, tá, gente? É algo que a gente deveria realmente fazer. Por quê? Porque traz muito resultado pra gente, tá? Os clientes amam. Então, na aula que eu vou fazer uma aula muito voltada aí para mulheres com peles maduras. E aí eu vou ter lá essas três cores de sombras para demonstrar. Mas eu falo que vocês não precisam. Se vocês abrirem um tonzinho, eu abri aqui o rosé, porque foi o tom que eu mais me identifiquei. Veja você, Tati, achei que ficou super claro. Eu gostei, mas achei que ficou super claro. Então vai para o mais escuro, tá? Vai para o mais escuro. Olha, Tati, eu já tenho uma pele mais bronze. Eu quero o tom mais bronze, porque eu acho que vai ficar lindo na minha pele. Também acho que vai ficar lindo. Então, veja, experimenta, escolhe um e tenha para você ver o efeito dele, tá? Quem são as clientes? Como eu estava falando, pessoas que buscam praticidade, pessoas que buscam sombras cremosas, pessoas que gostam de alta pigmentação e de brilho, tá? Pessoas que querem fazer aí looks muitas vezes diferentes. Então, posso fazer com essa sombra um look mais marcante, um look mais suave. Eu vou fazer para de tarde um look mais marcante, né? Porque é para vídeo e tal, e eu gosto de fazer um olho mais. Eu não gosto muito de batom na minha boca, uma cor muito escura. Não tô muito habituada. Eu tô sempre muito com brilho labial, né? Sei sempre com um tom mais nude. Eu gosto mais disso no meu lábio, enfim. Mas eu gosto de um olho mais marcante, né? Então, vou fazer para à tarde um olho mais marcante, vou colocar lá nos stories e vou usar as nossas sombrinhas junto com sombra em pó, tá? Tudo bem aí, gente, em relação a ela? Agora, eu não posso, eu tô atrasada já, mas para começar a segunda parte, mas eu não posso finalizar o mês sem falar com vocês dessa nova fragrância que nós temos. Eu quero saber quem já vendeu do lápis de olho, coloca aqui para mim, dessa sombra. Oi, Rita! Seja bem-vinda, gente, as consultoras novas aqui em peso, é assim que eu gosto, viu? Tá? Da nossa unidade, estão aqui em peso. E eu quero ver todas vocês aqui e quero ver quem ainda não trouxe uma consultora nova esse mês, traga. Eu falo que esse negócio é tão maravilhoso pra gente que a gente tem mais aqui querer que outras pessoas tenham acesso a ele também, tá? Vocês estão vendo aí a minha tela com a nossa nova fragrância que tá aqui, ó, gente. Pegar a fragrância aqui para vocês. Quero saber quem vendeu também. Gente, quem amou Confidentially You? Vocês amaram? Pois é. Se, quem amou Confidentially You vai amar essa, tá? Ela faz no Brooklyn, a Joyce. Já vendeu? Isso aí. Gente, quem amou Confidentially You, ela é incrível, tá? Dá vontade de usar essa fragrância, gente. De verdade. Eu sei que ela é de homem, mas dá vontade de usar, viu? Gente, ela é uma fragrância intensa. Então, Joyce tá falando aí da fixação dela. Tá. É isso mesmo. Ela tem uma. Ela fica. Ela fica. Você vai sentir? Você vai sentir. Ela vai ficar? Ela vai ficar. E por quê, Tati? Porque ela tem como nota de topo. Primeira coisa, por que dá vontade da gente usar? A gente está num país tropical, tá? País tropical, gente, é muito difícil a gente de cara colocar uma fragrância super forte e gostar. Geralmente a gente busca notas mais frescas no começo. E é por isso que as fragrâncias da Mary Kay, tá? De uma maneira geral, elas têm a seguinte característica, para quem nunca me ouviu falando isso: notas de topo, frutas, notas de corpo, flores, notas de fundo, madeira, tá? Por quê? Porque por
estarmos num país tropical, a tendência, tá, é muito as pessoas quererem logo de cara um frescor. Mas aqui no Brasil em específico, as pessoas querem um produto que fique, tá? Que fique. Querem uma fragrância que fique, tá? Que dure. E a gente sabe disso. Por quê? Porque já sofremos na pele, né? Fragrâncias muito frescas, às vezes, muito voláteis. Não é muito que o brasileiro busca. O brasileiro ele quer usar uma fragrância gostosa, uma fragrância de qualidade, mas para ele qualidade está muito ligado à fixação. Então vocês viram aí Confidential You que esgotou, eu acho que não voltou até hoje, né? É uma fragrância, vocês sabem, minha filha trabalha numa empresa francesa, minha filha tem acesso a fragrâncias francesas de maior renome no mercado e ela acabou com o Confidential You. Por quê? Porque é muito isso que a mulher latina busca. Busca uma fragrância que vem com esse frescor, mas uma fragrância que fica. E essa fragrância masculina, ela veio para fazer par com a Confidential You, que é uma fragrância feminina. Isso não significa que homem não pode usar o que a fragrância da mulher e vice-versa, tá? Não existe isso. Inclusive hoje, isso é uma coisa que está acontecendo no mercado de forma geral, tá? Eu não sei como é que vocês gostam de bolsa, por exemplo, mas eu adoro bolsa grande, tá? Eu adoro. Não sei se eu vou até pensar depois, antes de Mary Kay, se eu usava bolsa grande, mas acho que eu sempre gostei de bolsa grande. Porque para mim, na bolsa tem que caber aquilo que eu preciso, tá? Né? Eu preciso ter na bolsa meu celular, a minha carteira. Hoje em dia é só aquele de cartões, né? Não tenho mais carteira, como antigamente, que eu não carrego mais dinheiro. Mas eu gosto de ter ali a minha carteira com um cartão. Eu preciso ter óculos de sol, óculos de grau. Que mais? Tenho sempre o carregador, tenho escova de dente, pasta e fio dental. Tenho sempre um brilho labial e um extra emoliente para as mãos. Enfim, então uma bolsinha pequenininha, para mim não dá para eu levar tudo isso. Tenho lenço umedecido, tá? Não sei se vocês às vezes precisa limpar, né? E não só na criança, às vezes em nós mesmos. Você comer uma pipoca doce. Pipoca doce fica ali, a tua mão fica toda grudenta depois. Você tem um lenço umedecido, você limpa a mão ali na hora. Enfim. Então eu preciso de uma bolsa grande. Então, o mercado hoje em dia tá tendo essa essa tá vendo isso acontecer, tá? Que muitas mulheres se interessam muito por bolsas masculinas. Por quê? Porque a funcionalidade de uma bolsa masculina muitas vezes atende mais essa mulher do que as bolsas feitas exclusivamente para mulheres ou mais para mulheres. Eu vou dar um exemplo. Bolsa masculina carrega também, tem espaço para notebook, né? E bolsa feminina geralmente não tem. Olha que interessante. Por que eu tô contando isso? Porque hoje em dia não tem mais isso, né? Eu fui na loja, na viagem com meu marido, uma loja só de bolsas lindas masculinas. Chama Black a loja, Black de preto em inglês. Linda, linda loja. E aí tinha uma bolsa ali transversal. Eu sou doida por bolsa transversal e você não encontra no mercado para mulheres hoje em dia. Se você procurar, você me manda aonde tem, porque eu adoro bolsa transversal e no mercado você não encontra bolsa feminina transversal. E nessa loja, logo que eu entrei, eu dei de cara com a bolsa transversal linda. E eu falei, Luiz, essa bolsa seria maravilhoso para você. Porque você vive pendurado com as coisas. Olha aí essa bolsa. Ficou meio assim. Eu falei, bom, se você não comprar para você, eu vou comprar para mim. Acabou que ele comprou.
E aí eu perguntei pro vendedor, eu falei assim, mulher costuma comprar aqui? Ele falou, compra. Não compra preta, mas compra dessa cor, né? Era bem dessa cor, uma cor caramelo, né? Falou, elas compram geralmente essa cor, mais caramelo. Eu falei, que interessante. Falei, bom, se eu fosse comprar pra mim, eu compraria a preta, né? Enfim. E aí, e tô contando isso pra vocês, achei super interessante. E aí a Rebeca teve um treinamento semana passada. A Rebeca trabalha numa empresa, como eu falei pra vocês, que vende, que é muito famosa, principalmente por conta das bolsas. E ela teve esse treinamento. Que as pessoas, a pessoa falou que hoje em dia muitos homens estão usando bolsa e bolsas grandes, tá? Então que a tendência para os próximos anos é homens virem com bolsas grandes e que as mulheres estão cada vez mais querendo bolsas parecidas, similares com a dos homens, né? Por conta da funcionalidade. Então não tem isso de mulher usar perfume feminino e masculino, nanana, não tem isso. Então, o mundo está cada vez mais aberto em relação a isso, tá? Nota de topo dessa fragrância aqui: mandarina, toranja, abacaxi, bergamota. São frutas o que? Cítricas. Então você espere esse frescor. Mas aí o que veio junto? Veio junto pimenta preta e gengibre, que traz o que? Essa picância. E aí veio a maçã, que traz essa suculência junto com a lavanda, tá? Então vocês percebem a mistura que tem aqui deliciosa? Nota de corpo, que é aquela nota média: cipreste, ozônio, gerânio, cardamomo, que tem essa picância, e folhas de violeta. E nota de fundo, e é por isso que ele é tão intenso. Olha o que tem na nota de fundo: vetiver, que é um dos substratos mais intensos que nós temos na perfumaria, almíscar, musgo de carvalho e patchouli. Patchouli, gente, é uma das substâncias também mais intensas que nós temos. Quem criou esse perfume foi o Gino Percontino. E o que ele falou? Olha o seguinte, ele falou assim: eu quis criar um perfume que levasse a uma jornada olfativa de frescor. A fragrância se abre com uma explosão energética de cítricos luminosos e notas aromáticas vibrantes, e evolui para um fundo levemente mais seco. Então é isso, é uma fragrância fresca, mas ao mesmo tempo muito intensa, tá? Os cítricos, eles vão trazer essa explosão fresca de notas de saída. O cipreste transmite um carisma autêntico com notas aí de corpo cipreste, então é uma coisa mais quente, né? E o vetiver deixa aí esse calor, esse substrato que é super marcante. Para quem é esse homem, gente? É um homem que tem esse espírito otimista, um estilo aventureiro e conectado à natureza. Ele não se limita aos desafios e ele aproveita a vida em cada momento. Se você sentir a fragrância, tô sentindo agora. Que homem você imagina? Eu imagino um homem que se arrumou num sábado para sair. Eu imagino um homem que acordou de manhã e tem uma reunião importante e vai usar essa fragrância. Então, é uma fragrância que, na minha opinião, ele busca muito, ele tem muito disso de posicionamento, né? Então, é esse frescor, mas com essa força, com esse posicionamento, tá? Então, não sei o que você, mas para mim é isso. Então, é esse homem dinâmico, é esse homem. Não necessariamente esportista, mas é um homem dinâmico, é um homem que gosta de se posicionar, é um homem que está à frente aí da sua vida, né? Então eu não imagino uma pessoa que é assim caidinha, sabe assim, usando esse perfume. Não, eu imagino realmente uma pessoa ali, ó, que se posiciona e ele não é que ele é
sempre super arrumado, mas ele sabe se posicionar, ele gosta de chegar chegando, né? De se gosta que os outros o vejam, né? E é essa, para mim, é essa fragrância aí para esse homem, para esse momento, para essas ocasiões, tá? Tati, vamos vender muito dessa fragrância? Coloca para mim quantas vocês venderam. Vamos vender muito dessa fragrância, tá? Se você ainda não abriu essa fragrância, abra, porque você vai vender. Hoje, a linha de fragrância mais vendida na Mary Kay é o Authentic Hero. Eu acho que é o Authentic Hero Bold, o que a gente mais vende, mas eu não duvido que essa ultrapasse o Authentic Hero, tá? Não duvido, é porque o Authentic Hero são três, tá? Mas se for o Bold mais vendido, eu não duvido, porque ela tem essa presença toda que o Authentic Hero também tem. Só que essa é novidade, tá? É novidade. Então, sabe aquele teu cliente de Authentic Hero? Mostra esse. Sabe aquele teu cliente de Magnetic Passion? Mostra essa fragrância e coloca para mim aí quantos que vocês já venderam dele, tá? Agora eu tenho ainda mais meia hora só com vocês e nessa meia hora não vai ter amostra. Não. Por enquanto não, tá? A gente está com um problema seríssimo com essas amostras, que elas não estão chegando para a gente, então, por enquanto, a gente não vai ter amostra. Tati, a minha cliente quer, vou dar uma dica para vocês. Vocês compram os saquinhos Ziploc 4x4 no Mercado Livre. Se alguém tiver o link aqui, já coloca para mim aqui no chat. São aqueles saquinhos Ziploc 4x4 que a gente tem no Mercado Livre, tá? Você vai colocar, você vai pegar um algodão, você vai borrifar no algodão e você vai colocar esse algodão dentro desse saquinho de Ziploc e entregar para cliente. Essa já é uma amostra incrível, maravilhosa, tá? Para vocês oferecerem aí para os clientes de vocês. Bom, quem vendeu dessa? A Mônica vendeu 3 dessa fragrância, a Edna vendeu 5, né? A Joyce vendeu o demonstrador. Alguém vende, já chegou a vender alguma dessa fragrância? Me contem aí, se vocês já venderam. Rose, você é boa de vender fragrância, Rose. Vendeu alguma dela? Agora vocês estão vendo aí o material do Círculo das Estrelas, né? Vou parar de gravar.